Antes de nós iniciarmos a mensagem, a reflexão desta noite, nós estamos em plena campanha de missões. A nossa campanha tem como tema, porque Ele me amou. Porque Ele me amou, amo, multiplico, oro e reparto. Está aqui essa camiseta, linda camiseta que foi feita pela nossa irmã Lena. Ela está sendo vendida na igreja no valor de R$20, juntamente à irmã Nete. A irmã Nete está sendo responsável por vender as camisetas da nossa campanha de missões. Então eu convoco aos irmãos da nossa igreja, Igreja Batista da Esperança, que comprem essas camisetas, são bonitas, para serem usadas não só na igreja, mas usadas no dia a dia. Podem também ser presenteadas. Elas têm, se eu não me engano, tem todos os tamanhos. E toda a verba, né, todo o valor da camiseta, dessas camisetas, vão ser revertidas para a campanha de missões. Então não deixe de comprar a sua. Estou aqui com a minha, né, já uniformizado. E já tive o prazer de ir domingo passado para a igreja com ela. E agora também aqui com os irmãos, né, neste domingo, para poder fazer a divulgação e poder literalmente vestir a camisa da nossa campanha de missões. Vamos à palavra? Nós queremos tratar hoje sobre Moisés. Moisés foi o homem mais manso sobre a face da terra. Moisés era o homem mais manso sobre a face da terra. E isso você vai encontrar em Números, capítulo 12, versículo 3. Moisés, ele realmente foi um homem manso, mas antes de falar do homem manso, antes de falar desse homem calmo, eu quero falar sobre um outro homem, um homem de 40 anos antes do texto que nós vamos ler. Esse homem, ele nasceu, foi tirado das águas. Aliás, o nome dele significa tirado das águas. E esse homem, ele foi criado por uma princesa egípcia. Foi criado, foi educado, muito bem educado, comeu das melhores coisas, dos melhores alimentos do palácio. Então possivelmente cresceu um homem muito forte, saudável, inteligente, sábio. Este jovem, certa feita, apesar de ele ter sido criado, né, voltando um pouquinho, apesar de ele ter sido criado no palácio de Faraó, ele sabia das suas origens. Ele sabia que ele era um hebreu. E nisto aconteceu que ele viu um egípcio humilhando, maltratando, machucando um hebreu. E ele, por ser hebreu, se doeu pelo outro. Foi lá, valente, né, muito forte, entrou na briga entre o egípcio e o hebreu, e matou o egípcio. Jovem, matou o egípcio, esse homem. E ele foi lá e escondeu o corpo desse egípcio. E essa história você vai encontrar em Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 11. Esse homem que nós estamos falando, que matou esse egípcio, foi Moisés. Mas você fala assim, mas pastor, ele não era um homem calmo, o homem mais sereno, o homem mais paciente que existiu sobre a face da terra? É verdade, é o mesmo. Só que nós não estamos falando desse Moisés já velho, nós estamos falando do Moisés jovem, Moisés intempestivo, o Moisés corajoso, né? O Moisés que não pensava muito, o Moisés jovem. Esse Moisés que foi tirado das águas pela princesa do Egito, né? Nos versículos do capítulo 2 de Êxodo você vai ver essa história. Esse mesmo Moisés, né, era intempestivo, era valente, era bravo. Então ele
comete esse assassinato, mata um egípcio, salva o hebreu. Só que depois, num outro dia, dois hebreus estavam brigando, já não era egípcio, mas o egípcio tinha morrido no dia anterior, né? E estavam brigando esses dois hebreus, e aí falam lá, olha, não é você que matou o egípcio? Vai fazer isso com a gente também? E aí Moisés foge do Egito. Moisés foge do Egito e foi habitar na terra de Midian. Tem a história dele, né? Se casou, né? E passou ali 40 anos na terra de Midian, se casou, teve o seu sogro Jetro. De forma que aquele Moisés iracundo, aquele Moisés raivoso, aquele Moisés impetuoso, aquele Moisés valente, aquele Moisés que não pensava antes de agir, da juventude, né, dos primeiros versículos do capítulo 2 de Êxodo. No capítulo 3, agora já não existe. É um Moisés velho, já é um Moisés amadurecido, já é um Moisés calejado pelas durezas da vida. E assim começa o capítulo 3 de Moisés, e tem como tema a mensagem, tem como tema de hoje um encontro inesquecível. Esse encontro aí não foi dado com Moisés na juventude. Esse encontro já é o Moisés, 40 anos depois do assassinato daquele egípcio. Já é o Moisés adulto, já é o Moisés envelhecido. Versículo 3, a partir do versículo 1, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés, que viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Olha, Moisés, que era príncipe, ou pelo menos tratado como príncipe, no Egito, Moisés que tinha os melhores estudos, que tinha acesso, né, às melhores casas, às melhores roupas, às melhores festas do Egito, não era tratado, apesar de ser hebreu, não era tratado como hebreu, porque era adotado pela filha de Faraó. Esse mesmo Moisés agora pastoreava, olha aí no versículo 1, né, do capítulo 3, ele pastoreava um rebanho. Ele pastoreava um rebanho, ele foi pastor de ovelhas. Aquele Moisés que tinha tudo, 40 anos depois, estava renegado a ser um simples pastor de ovelha, servindo ao seu sogro, Jetro. Então o anjo do Senhor vem e aparece no Monte Horebe, no meio de uma chama de fogo, no meio da sarça. E aí, eu estava pensando na questão da sarça. A sarça é uma planta, é uma árvore, uma planta comum naquela região, uma árvore como outra qualquer. E a sarça, ela lembra muito eu e você, pessoas comuns, pessoas que lutam, pessoas que nascem, crescem, adoecem, envelhecem e morrem. A sarça representa eu e você. Nada de novidade. Tudo em comum, ou tudo de comum a um ser humano. Mas o que chama a atenção na sarça não era a sarça, era o fogo. Mas não era um fogo comum. Não era um fogo que consumia, sim um fogo que não consumia a sarça pelo fogo. E Moisés, ele ficou impressionado. Porque de longe, quando ele chegou, ele achou que a sarça estava estava sendo consumida pelo fogo. Mas quando ele chega de perto, ele percebe que a sarça não queima. Está aí no versículo 3 do capítulo 3 de Êxodo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E ele se aproxima. E o Senhor, Deus, viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou:
Moisés, Moisés, Deus chama pelo nome, porque Deus nos conhece pelo nome. Se a sarça era algo comum, se a sarça era uma árvore comum assim como nós, o fogo que estava na sarça não era comum, e esse fogo representa a presença de Deus. Você pode ser um homem comum, você pode ser uma mulher comum, você pode não ter muitas habilidades ou achar que não tem muitas habilidades, você pode se achar cheio de falhas, mas sabe de uma coisa? Se Deus quer se mostrar através da sua vida, se Deus quer incendiar a sua vida, se Deus quer queimar essa sarça, a sarça continua sendo a mesma, você continua sendo o mesmo, mas o Deus que se manifesta em mim, que se manifesta em você, esse faz maravilhas, esse faz proezas. As pessoas não são atraídas pela minha vida ou pela sua vida, pelo seu modo de ser, até porque nós somos errantes, nós somos pecadores. As pessoas são atraídas a Cristo pelo próprio Cristo, porque Deus é o fogo que inunda o nosso ser, o Espírito Santo, que hoje nós temos acesso, é o fogo abrasador. É o fogo, esse mesmo fogo que se manifestou na sarça, é ele que arde, é ele que incendeia, é ele que ilumina, é ele que atrai, é o fogo que atrai. A sarça não queimou, a sarça não foi consumida, porque era importante que a sarça permanecesse ali como estava. Então o mais importante não era a sarça, o mais importante não sou eu, o mais importante não é você, o mais importante é Jesus Cristo, o mais importante é o Espírito Santo, o mais importante é o fogo que habita em nós, que mora em nós. Nós não podemos convencer ninguém do pecado. Quem convence é o Espírito Santo. Nós não podemos atrair ninguém para Jesus. É o próprio Deus que atrai as pessoas para Ele mesmo. E Ele usa a sarça comum, Ele usa a sarça comum que é você, para atrair os outros. O que nós precisamos é apenas sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Nós só precisamos nos colocar à disposição do Espírito Santo para que Ele nos use, como aquela sarça foi usada para atrair a atenção de Moisés. Ele usa pessoas comuns. Ele usa as coisas loucas deste mundo para enganar as sábias. Preste atenção nisso. E aí Moisés foi ver de perto. Êxodo 3:3, 4. Versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, chamou pelo nome. E Moisés respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Moisés estava temendo olhar para o Senhor, assim que o Senhor se identificou no meio da sarça. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Ora, com certeza Moisés orava pelo povo de Deus. Ele, apesar de Moisés ter fugido do Egito, ele sabia que o povo hebreu estava sendo oprimido pelo povo egípcio há muitos anos, há centenas de anos. Então, Moisés possivelmente ele orava, mas era uma oração distante. O que ele podia fazer dele mesmo? Nada. Aquilo que aquele Moisés de 40 anos atrás tentou fazer, né, quando ele tentou se irar, aquilo se voltou contra ele, porque ele não consultou o Senhor. Ele não clamou ao Senhor para saber o que ele poderia fazer. Aquele Moisés jovem foi lá e fez por conta própria, por justiça própria. E é assim que ocorre conosco até hoje, quando ocorre algo
né, de ruim, e nós tentamos resolver com nossas próprias mãos, quando nós tentamos resolver com a nossa própria força, dá errado. Dá errado, dá ruim. Por quê? Porque o Senhor não interveio. O Senhor não foi a nosso favor, porque nós não clamamos a Ele. Nós fomos impetuosos. Quantas vezes, quantas coisas nós fizemos de errado na nossa vida, porque nós não paramos para clamar ao Senhor e pedir ajuda, e pedir misericórdia, e pedir orientação ao Senhor para saber o que fazer. Fomos lá e fizemos por nossa própria conta e nos demos mal. E nós erramos. Pensem nas coisas que você e eu também já fiz. Olha o preço que nós estamos pagando hoje pelos nossos erros, por não ter ouvido o Senhor, por não ter buscado a orientação do Senhor. Moisés estava pagando o preço por não ter buscado. Fugiu. Mas possivelmente Moisés orava pelo povo egípcio. Mas não podia fazer nada. Estava fugido, estava com medo. Né? Porque se ele voltasse para o Egito, possivelmente ele seria morto. Né? Porque na época valia a lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. Então Moisés matou um egípcio. Então ele possivelmente seria morto se ele voltasse ao Egito. E seria cobrada aquela morte de 40 anos atrás. A morte do egípcio. Então o Senhor disse assim no versículo 7, de fato, mais uma vez, né, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo, no Egito, tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei que eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra, da terra do Egito, né? Para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, e dos jebuseus. Prestem atenção numa coisa. O Senhor ia tirar eles do Egito, mas não ia dar uma terra de mão beijada. Olha a promessa que ele fez a Moisés. Para Moisés fazer com o povo. Né? Liderar o povo. Vou tirar vocês do Egito. Mas a terra que mana leite e mel pertence aos cananeus, os hititas, os amorreus, ferezeus, dos heveus e os jebuseus. 6 povos dominavam aquela terra, ou seja, ele ia tirar do Egito, do sofrimento, mas aquele povo teria que lutar, teria que guerrear para entrar na terra prometida, entrar em Israel. Teria que guerrear, teria que lutar. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes nós oramos para pedir as coisas de Deus de mão beijada, né? Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Mas nós não queremos lutar. As coisas de Deus, as melhores coisas de Deus, muitas das vezes, nós precisamos de lutar para conquistar. Não vem de mão beijada. Porque o Senhor quer ver a luta do seu povo. E quando nós lutamos, nós amadurecemos. Você sabe quando você trabalha para conquistar algo? Quando você se sacrifica para conquistar algo, às vezes alguma coisa que leva anos para você ter, para você conquistar, para você ou para sua família, seja para quem for. Então quando você luta por aquilo e você conquista, vem a alegria. Poxa, quanto eu lutei por aquilo. Graças a Deus que eu conquistei, graças a Deus que a minha família conquistou. Não é uma alegria? Né? Então nós desfrutamos daquilo que nós conquistamos quando vem com luta. Mas quando vem sem luta, quando vem de graça, quando vem de mão beijada, geralmente, a maioria das vezes, nós não damos valor. Nós descartamos. Depois de um pouco se alegrar, nós descartamos, porque aquilo ali não foi suado, aquilo ali não foi guerreado. E nós menosprezamos. Então por isso que Deus colocou 6 povos para o povo lutar, depois de sair do Egito. Tinha que lutar pela terra prometida. Não ia ser de graça. As coisas boas da vida, em sua maioria, são conquistadas por nós. Deus nos dá, mas nós temos que tomar posse. Versículo 9, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Moisés tremeu na base. Deus o chamou, Deus o convocou. Lá no versículo
4, a parte, última parte, quando Deus chama Moisés, ele responde: eis-me aqui. Um chamado diferente de Isaías. Quando Isaías ele fala com o Senhor, quando Isaías é chamado, ele é convocado pelo Senhor, o que Isaías fala? Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Aqui, ó. Isaías 6:8. Então ouviu a voz do Senhor conclamando. Isaías 6:8. Então ouviu a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Envia-me a mim, em umas versões mais antigas. Isaías não questionou a Deus. Isaías foi, já se levantou. Aqui, se fosse 40 anos antes, um Moisés jovem, se Jesus tivesse falado: olha, vai lá e liberta meu povo, possivelmente Moisés havia aceitado na hora. Não, Senhor, sou eu mesmo. Estou mais do que preparado. Sou jovem, sou forte, sou valente, sou impetuoso. Pode deixar que eu lidero, Senhor. Mas 40 anos depois, quando o Senhor chama Moisés, mesmo ele tendo a prova, mesmo ele teve um encontro no Monte Horebe com o Senhor, mesmo ele vendo que aquele encontro espiritual, onde a sarça não se consumia, Moisés, ele treme nas bases. E fala lá no versículo 11, diferente de Isaías, né? Capítulo 6, versículo 8. Lá no versículo 11 de Êxodo, capítulo 3. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Era um outro Moisés, era um outro homem. Versículo 12, Deus afirmou: eu estarei com você, Moisés. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte, neste lugar. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas, eu lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Olha mais um empecilho. Olha mais um empecilho. Né? Primeiro ele questiona quem era ele. No versículo 11, né? Quem é ele para falar com o faraó? Segundo empecilho, né? Quando chegar diante do povo, vai perguntar: qual é o seu nome? Que lhes direi? E aí Deus responde a Moisés: Moisés, resposta ao seu segundo empecilho: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou e a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual será lembrado de geração em geração. Moisés, vá, reúna as autoridades